Olá pessoal, o meu nome é Tayane, seja bem-vindo a mais esse dia no Congresso da Comunidade, os 10 anos da Ponte. E a minha partilha, o tema é a esperança nas tribulações. Antes de nós iniciarmos, que a gente possa fazer uma oração, pedindo que Nossa Senhora e o Espírito Santo nos iluminem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, o tema dessa partilha é a esperança nas tribulações. Propício, para o tempo que nós vivemos hoje, essa pandemia que, sem dúvida, deixou nossa vida diferente e, às vezes, atribulada. Muitos, eu sei que talvez estão sem emprego, também sem dinheiro, alguns sem aula, sem escola, nem isolamento social, às vezes todos dentro de casa e aí com conflitos, desafios. Mas não só essa pandemia, em outros momentos também nós passamos por tribulações na nossa vida. Se não somos nós, é o nosso marido, é o nosso pai, é a nossa mãe, o filho, amigo, vizinho. Então a tribulação é algo que está permeando ali a nossa vida. Eu brinco que às vezes a tribulação é algo que tira tudo do lugar. É como se nós estivéssemos no meio de um furacão, tudo está ruim, nada está bom, tudo diferente. E como ter esperança, luz nesses tempos, Então, o nosso grande desafio, a esperança nas tribulações, nos tempos difíceis. Para começar a falar sobre a esperança, eu quero pegar para vocês o YOUCAT, que é o Catecismo Jovem, e na pergunta 308, já vai logo perguntar o que é esperança. E a resposta do YOUCAT é: a esperança é a força com que queremos realizar forte e duradouramente o objetivo por que estamos na Terra, que é louvar a Deus e servi-lo. Ela consiste na nossa verdadeira felicidade, encontrar em Deus a nossa realização. Nossa esperança está aí. Por ela, sabemos que a nossa morada definitiva está em Deus, no céu. Então, a nossa esperança, em quem nós devemos esperar a nossa força, é em Deus. Mas é difícil, É fácil, às vezes, ler, escrever que a nossa esperança está em Deus, mas é difícil, porque muitas vezes, ou grande parte das vezes, nós colocamos a nossa confiança nas coisas, nos nossos bens materiais, ou no nosso dinheiro, ou em nós mesmos, nas pessoas, enfim. A gente deposita a nossa esperança em coisas que não são de Deus. E é apenas Deus que pode nos dar essa esperança, pode nos dar essa segurança, principalmente em tempos atribulados e difíceis. Eu queria falar um pouco do meu testemunho e que se encaixa nessa situação da tribulação e da esperança. Eu comecei a faculdade bem nova, com 17 anos, e eu já tinha todo um plano traçado. Quem me conheceu há 15 anos atrás, quando eu tinha uns 17 anos, 19, vai ver que eu não estou mentindo, vai ser minha testemunha. Então eu tinha um plano todo traçado. Entrei na faculdade, eu ia seguir todos os meus passos, então até 30 anos eu sabia como que eu ia viver, como que eu ia fazer. E eu tinha os passos para chegar até esse meu objetivo. E com o tempo, entrei na faculdade, eu queria aproveitar ao máximo as pesquisas que tinham, os estudos, os grupos. E até então me veio uma coisa de iniciação científica. E aí eu queria fazer. Para quem não sabe, a iniciação científica é uma pesquisa que nós fazemos na universidade. Ela pode ser remunerada ou não. E ela vai trabalhar em nós a habilidade de sermos pesquisadores. Então eu já gostei disso. Isso era importante para o meu currículo, então eu ia fazer. Então eu comecei a procurar os professores do meu curso para conseguir essa amada iniciação científica.
Então eu tentei com o professor, não deu certo a pesquisa. Eu fiz um processo de seleção, não passei. Tentei num outro projeto conseguir essa bolsa de iniciação científica. Eu também não consegui. E aquilo foi começando a me deixar frustrada, porque eu era uma boa aluna, eu estudava, tinha notas boas, por que eu não conseguia essa bendita iniciação? Uma amiga estava indo para a universidade de ônibus, e quando ela desceu do ônibus, ela me contou assim, ela estava no ônibus ali agora, e tem uma menina que não se formou, aconteceu alguma coisa, e ela não pode mais continuar com a iniciação científica dela, ela passou para mim. Então eu falava, poxa, ela ganhou uma iniciação assim de bandeja, e eu estou aqui lutando, sofrendo para conseguir, e nada, não consigo. Aquilo me deixou frustrada. E olha aí, a esperança estava em mim, porque eu posso, eu consigo, e eu vou fazer isso, custe o que custar. E eu ia me frustrando, porque eu não conseguia, mesmo tentando de todos os jeitos, professores, editais, nada, eu não conseguia. Por coincidência, né, essas coincidências da nossa vida, que a gente brinca que são deucidências, eu comecei a participar do GOL, que é o Grupo de Oração Universitário, Movimento Universidades Renovadas, e comecei a me adentrar mais nesse ambiente de igreja, de entender o que Deus queria para mim, como Cristo era um amigo, um companheiro na minha trajetória da minha vida. A missão que Ele tinha, que Ele sondava o meu coração. Então isso começou a mexer comigo. Certo dia, numa oração, saiu para mim a passagem de Isaías 5. Nessa passagem vai dizer assim, você é terra muito boa, uma terra maravilhosa. E eu plantei uva, plantei sementes, várias sementes de uva. Só que só deu agraço. E a graça é uma uva podre, que não serve para nada. Tem que jogar fora. E eu sentia que Deus falava isso para mim, né? Você é uma terra boa, eu coloquei as melhores sementes, mas o que você produziu foi horrível. E eu me senti muito mal com aquilo. Será que eu não estou respondendo aquilo que Deus, aquele chamado que Deus tem para mim? E pouco tempo depois, numa oração, Deus falava, olha, eu vou devastar esse campo aqui, não está prestando para nada, né? Só tem uva ruim. Eu vou devastar tudo, eu vou limpar tudo e eu vou cuidar dessa terra. Eu comecei a abrir mão, então, de ser a senhora, a dona da minha vida. E comecei a querer que Deus participasse comigo. E que Ele realmente pudesse ser o Senhor da minha vida, da minha história. Porque se Ele realmente era esse todo-poderoso, Ele que ia cuidar melhor da terra do meu coração, melhor que eu. Porque quando eu cuidei não deu certo, né? Deu só uva ruim. Então eu comecei a abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades. E eu queria então que Deus ocupasse o lugar dele no meu coração, no lugar certo, que era o lugar dele. E eu fui abrindo mão dessa iniciação científica. Eu fui deixando, sabendo que Deus ia conduzir. Talvez eu conseguiria a iniciação, mas talvez não. Isso não era o mais importante, eu tinha que me adentrar mais nesse projeto que Deus tinha para mim. Acabou que nessas andanças eu conheci o Wanderson, que hoje é meu esposo. Até então, na época, nós éramos amigos de grupo de oração e de universidade, de faculdade. E eu contei para ele desse meu desejo de fazer iniciação científica. E eu queria escrever o projeto, gente. Eu tinha algumas ideias, desejos que brotavam do meu coração. Queria fazer uma pesquisa diferente. Só que eu tinha aberto mão dessa vontade porque eu sabia que era impossível ser remunerado, né, ganhar uma bolsa para isso. E eu escrever um projeto, que prepotência, eu sabia que eu teria que continuar a pesquisa de alguém ou aceitar alguma coisa que me impusesse. Foi então que o Wanderson falou, não, eu conheço uma pessoa que vai topar essa ideia sua, tem a ver com o que a gente trabalha. E aí eu conheci o Wanderson e ele me apresentou o Erivelton, que era o professor orientador dele. E aí eu comecei a conhecê-los, a entender. E até então ele topou a ideia de fazer a iniciação científica, ela passou, eu consegui a iniciação, a tão amada iniciação científica.
E eu comecei a participar de um grupo de estudos que eles tinham, que era o GECOM. Era de um outro curso, então eu ia para outro campo estudar e encontrá-los, né, nessas reuniões. E aí eu fiquei maravilhada com o mundo da pesquisa, porque muito mais que uma relação, às vezes, distante de professor e aluno, era uma relação muito, muito próxima, né? Tanto é que o Erivelton hoje é o nosso padrinho de casamento, a gente tem uma grande consideração por ele, pela família dele, né? Pela Maristela e os filhos. Então eu percebi que havia um cuidado com os alunos, né? Eles viam a pesquisa como uma busca da verdade. E quem busca a verdade busca a Deus. Então eu fiquei maravilhada, encantada com aquilo. Não só o Erivelton, mas o grupo de professores que coordenava esse grupo estavam sempre com os alunos, pedia para os alunos apresentarem, mostrarem as dificuldades. Então eram realmente companheiros. Então eu percebi que o Wanderson e o Erivelton foram luz de esperança para mim. Chegou um ponto, pessoal, que a iniciação científica, ela era apenas a pontinha do iceberg para aquilo que Deus tinha para mim. Por quê? Encontrei o Wanderson e essa missão que foi gerando, né, que virou a ponte de misericórdia, e eu encontrei pessoas que buscam verdadeiramente no trabalho, na pesquisa, ser verdadeiros cristãos. E isso me deixou maravilhada. Eu percebo como é que Deus foi costurando na minha vida por conta de uma coisinha, né, que foi a iniciação científica. Ele foi conduzindo, me mostrando a minha missão, né? Aquilo que eu pus na iniciação é um pouco daquilo que eu tinha desejo, que o próprio Deus tinha colocado no meu coração, e aquilo foi só florescendo. A iniciação foi só a pontinha do iceberg para ele me mostrar a grandiosidade do que ele tinha para mim, que era a missão, Ponte de Misericórdia, a comunidade, Ponte de Misericórdia, e essa ligação que nós fazemos com tantas pessoas, né? O Erivelton é uma delas. Então, o meu testemunho fica, eu sempre gosto de contar, muitos já conhecem, mas para mostrar isso, que como é que Deus pode desenhar na nossa vida, na nossa história, né? Não é verdade? Então, o testemunho seria para isso, para mostrar isso. Porque a gente tem a tendência de colocar na nossa vida, assim, a gente é vítima, né? A pessoa conta uma coisa muito triste para nós, a gente fala assim, mas deixa eu te contar, a minha foi pior. A gente tem costume de falar, a pessoa contar uma coisa triste e a gente mostrar que nós sofremos mais, foi pior com a gente, né? Mas a palavra de Deus vem dizer que a nossa vida é sofrida mesmo, mas que nós temos que tirar dessas dificuldades, dessas tribulações, algo maior. Aí eu vou pegar com vocês a passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. São Tiago vai dizer assim para nós: considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza nenhuma. Eu vou ler de novo 4. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra. Qual seria a obra que a paciência vai efetuar em nós? Aí vamos voltar lá em Romanos 5. Em Romanos 5, vai dizer assim: pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade. E é isso. A fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana. Então, quando somos provados, a nossa paciência é testada, como a minha foi nesse pequeno testemunho, e ela produz, a paciência, né, a fidelidade, ela produz a esperança. Hoje, nos dias de hoje, nós temos as coisas muito rápidas, né, na nossa mão, os prédios sobem muito rápido, as construções são magníficas, grandes. Se nós queremos comer alguma coisa no supermercado, é possível a gente encontrar. Muito raramente a gente não consegue achar um produto, né? Se a gente quer alguma coisa na televisão, rapidamente a gente procura numa Smart TV, no YouTube. Tudo é rápido, o acesso rápido às mãos.
Então isso dificulta trabalhar em nós a paciência. E a paciência é fundamental para trabalhar a nossa fé, algo que foi bem falado no ontem, no dia anterior do congresso, porque ela produz a fidelidade. E a fidelidade, a esperança de nós entendermos que nós amamos, nós estamos nessa terra para amar e servir a Deus. Então a nossa esperança tem que estar nele. A nossa fé tem que estar nele, nossa alegria tem que estar nele. E as tribulações que nós enfrentamos, elas são como norteadores para seguir o caminho com Cristo. Muita gente fala, e eu acho que é verdade, né? A tribulação nos prova, nos faz mais fortes, nos faz mais firmes. A tribulação me fez esperar essa iniciação, tem gente que me provar, me testar, né? E me mostrou o que é minha missão, o que é hoje o que eu vivo, não é verdade? Então é importante nós passarmos por isso, que nós saiamos dessa zona de vitimismo que acontece comigo, eu sei com você também, né? De falar, coitado de mim, mas na minha vida foi assim, mas você tem que ter piedade, porque sua vida foi ruim, mas tem que ver a minha. E nós nos colocamos numa posição de vítima, esquecendo de olhar para a nossa história, daquilo que nós vivemos, carregando, e mesmo que possa ter sido muito, muito ruim, muito terrível, resgatar toda essa nossa história, essas tribulações, e mostrarmos que através desses sofrimentos, nós vamos sendo trabalhados, formados, forjados. Por quê? Para viver aqui uma realização e uma felicidade plena que vai para Deus e em Deus. Às vezes a gente brinca, né, que tal pessoa não sofre, mas a vida de fulano é mais fácil. A gente sempre brinca que a grama do vizinho é mais verde, né? E não é bem assim. Eu queria trazer aqui para nós pensarmos a história da Sagrada Família, né? Pensando em Maria, José e o próprio menino Jesus. Eles passaram por momentos delicados na vida, que eu imagino que muita gente pode se lembrar também da própria família, ou daqueles que não casaram ainda, que vivem com pai e mãe, ou daqueles que já casaram, né? Quando podemos lembrar aqui de algumas situações, quando Maria está grávida, e ela vai tentar explicar isso para José, e José quer rejeitá-la escondido para tomar como se fosse um problema dele, né? Uma omissão dele. Eu fico pensando como ficou o coração de Nossa Senhora, né? Agoniado com aquela... Né? Ela teve a anunciação e agora tem que enfrentar essa situação. José também, que não sabia, vamos dizer, o que fazer com Nossa Senhora. Outra situação muito difícil que eles vão enfrentar, que é a ida para Belém, né? Maria já grávida e vai ganhar neném num estábulo, junto aos animais, num lugar que não era nem propício para um neném nascer, quiçá o Filho de Deus, né? Mas eu fico pensando, refletindo na agonia, às vezes, que ficou Nossa Senhora de colocar panos tão limpos num lugar tão sujo. José, como um homem que quer proteger, que quer cuidar de sua família, tendo que colocar Nossa Senhora naquela situação, e o próprio bebezinho. Outra situação muito forte que eles vão enfrentar também é a questão da fuga para o Egito, né? Já não bastava tantas dificuldades, agora tem que fugir correndo para outro país, né? Então, a vida é feita de tribulações, né? De dificuldades. Mas tem um padre, né, que nós conversamos até no começo da comunidade, um argentino, e ele falava um prego, consolação. Um prego maior, consolação maior. A gente sempre usava isso para trabalhar em nós a questão da esperança, da fé, da paciência. E para todas essas situações que eu citei aqui da Sagrada Família, eles tiveram consolações, né? José teve um sonho que pôde direcionar e aceitar Nossa Senhora como sua esposa, o que acalmou certamente o coração dele e dela. Podemos também pensar que na ida para Belém e o nascimento do menino Jesus naquele lugar tão, vamos dizer, inóspito, chegou os reis magos, chegou os pastores, aquilo consola, né? Imagino que consola o coração de Nossa Senhora e de José como eles estarem no caminho certo. E a questão da fuga para o Egito, eles depois podem regressar com calma, José é avisado em sonho, né? Então eu percebo que
o Senhor vai conduzindo também, né, a história deles, porque Ele está fortificando na missão deles. E qual é a missão deles? Cuidar e educar, ser família, ser mãe e ser pai do menino Jesus. E é isso. Quando nós temos no nosso coração a nossa missão, as tribulações tornam-se pequenas e a esperança aumenta, porque nós sabemos por que nós estamos aqui. Como eu vou amar e servir a Deus? É a pergunta que eu queria deixar aqui para meditação, seria essa. Eu estou aqui nessa terra para quê? Para amar e servir a Deus. Mas como eu vou fazer isso? Quando eu descubro como, as tribulações tornam-se pequenas, porque a força, como diz o próprio Cat, Ele vai me dando essa graça de acompanhá-lo. Então, eu vou até ler aqui a frase para não falar errado. A força para realizar douradoramente o objetivo, Ele nos dá, porque nós sabemos porque nós estamos aqui. Maria e José sabiam a missão dele e por isso eles eram forjados, trabalhados com dificuldades e consolações. Eles conseguiam ver esse mover, esse agir de Deus. Nós também, queridos, nós também precisamos ver esse agir de Deus na nossa vida. Não só ver as tribulações como algo ruim, algo que me atrapalha, algo que me deixa para baixo, que tira a minha vida do eixo. Eu não sou o dono da minha vida. Eu não sou a dona da minha vida. Eu tenho que reconhecer que é Deus. É Deus. É difícil demais, gente. Eu falo isso para vocês assim, né? É Deus, mas já chorei, já sofri, já briguei muito. E ainda, às vezes, eu quero tomar o lugar de Deus na minha vida, na minha história, né? Então, eu preciso reconhecer que é Deus. É Deus que conduz a minha vida. E é nele que eu tenho que colocar a minha esperança. As tribulações vão vir para me formar, me forjar, trabalhar em mim aquilo que é a minha missão, né? Que nessa pequena partilha a gente possa ter clareado um pouco mais as ideias e daquilo que o Senhor deseja para nós. Mas que nós nunca nos esqueçamos que nós estamos aqui para amar e servi-lo. Por meio da nossa missão, as tribulações vão apenas nos auxiliar nessa caminhada rumo ao céu. Que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nos auxilie, né, nas dificuldades, que a gente possa clamá-los com intimidade de coração. Fala, olha, a senhora sofreu tanto. Eu falei só alguns fatos aqui, mas tem tantos, a paixão do Senhor. Então me ajude. Ah, José, você que estava difícil de resolver, de ter que escolher, me ajude. Eu preciso de ajuda, principalmente nas tribulações. Que o bom Deus nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.